Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área. Hoje a gente vai trazer um tema diferente aqui, tá? Que é uma leitura complementar à nossa lição 121, que a gente vai entrar num ciclo, né, de trazer lições aí sobre o perdão. E Gerald Jampolsky é um médico, né, que ele teve uma transformação muito grande depois que ele estudou um curso em milagres, e ele escreveu esse livro, né, que se chama Perdão, a cura para todos os males. E ele foi também um dos pioneiros, né, a montar um centro, deixa eu só confirmar aqui para vocês, é um centro de cura de atitudes, tá? Então a Luciana trouxe aí um pouco da visão do resumo do livro, né? Ele é um médico especialista, então ele viu como a cura podia ser efetiva na vida das pessoas através do perdão. E eu acho muito intenso, né, essa questão da gente perdoar, porque a gente acaba criando uma barreira quando a gente sente a mágoa de alguém, e quando a gente libera o perdão, verdadeiramente é libertador, né, influencia, cuida até muito aí da nossa própria saúde. Então a Luciana quis trazer essa leitura aí para complementar, e a gente está vindo nessa nova fase, e como a gente falou para vocês anteriormente, a gente quer trazer coisas que possam, né, complementar a nossa leitura e agregar valor aí no nosso desenvolvimento, nessa busca que a gente está por se conectar cada vez mais com o nosso Criador e nos conectarmos com a nossa essência. Então eu espero que vocês curtam bastante aí e acompanhem a leitura comentada e os comentários dessa breve observação que a Luciana quis pontuar aí para complementar a nossa lição do livro Perdão, a cura para todos os males, de Gerald Jampolsky. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês as informações. Fechou, meus leões e minhas leoas? Tamo junto até depois do fim e acompanha aí. Olá a todos, aqui é a Luciana e nós estamos começando agora um novo ciclo de lições que já começa trazendo referência ao perdão. Então, eu queria compartilhar com vocês uma abordagem aqui do Dr. Gerald Jampolsky, que é uma pessoa, um médico, que teve a vida completamente transformada a partir da leitura de um curso em milagres. Isso lá no início da década de 70. E quando ele teve acesso a essa leitura de um curso em milagres, a vida dele tinha dado uma reviravolta. Ele estava profissionalmente muito bem sucedido, mas o casamento dele havia declinado completamente, tanto que ele estava em um processo de separação. E isso causou uma dor muito grande. E ele entrou num processo de alcoolismo. Então, ele começou, graças à indicação de uma amiga, a estudar um curso em milagres. No início com muita resistência, né? Porque ele não acreditou que alguma coisa nesse sentido poderia ajudá-lo a se libertar da dor imensa que ele estava sentindo e da negação de que aquele processo, aquele relacionamento que durou mais de 20 anos estava no fim, estava acabando, né? E a partir do momento que ele teve contato com um curso em milagres, ou seja, a partir do momento que ele se abriu para uma nova abordagem, uma nova interpretação sobre o significado da vida, que é o que está descrito em um curso em milagres, ele começou a modificar a visão de mundo que ele tinha. Então ele começou a superar o alcoolismo, ele recebeu insights, né, que a gente chama aqui de inspiração, insights, durante sonhos, assim, de que ele deveria largar a bebida, para que ele pudesse contribuir com o planeta de uma forma diferente daquilo que ele já fazia. E como ele era médico, ele criou, depois que ele acabou de ler um curso em milagres, que ele ressignificou a dor dele, os sofrimentos, ele criou o primeiro centro para a cura de atitudes. Olha só que interessante. Esse centro era um lugar de apoio para crianças com doenças graves e que logo, na sequência, se expandiu para adolescentes e adultos também, familiares. E esse centro, ele foi criado por volta ali também na década de 70. E ele foi fundamentado em um curso em milagres, principalmente no perdão, porque somente através do perdão é que a gente consegue libertar dos nossos medos e das aflições que nos angustiam, né? E como o próprio Dr. Jampolsky havia conseguido se libertar das suas dores através do perdão, isso foi muito significativo. E a partir da criação do primeiro centro para a cura de atitudes, esse centro começou a se expandir em todo o mundo. Olha que bonito isso, né? E com isso ajudando milhares e milhares de pessoas. E eu quero só trazer uma observação aqui, que simbólico isso, né?
Centro para a Cura de Atitudes. Lidava com as doenças, mas ele era um centro para a cura de atitudes. Que interessante, né? Ou seja, as doenças são provenientes das nossas crenças, das nossas limitações emocionais, que nos levam a agir na vida a partir da raiva, do julgamento, das críticas, das culpas. Então, inicialmente é necessário curar a atitude mental e emocional que eu tenho para que a doença em si possa ser curada. E eu quero até trazer aqui um parágrafo, um trecho do livro dele que chama Perdão, a Cura para Todos os Males, e que diz o seguinte: olha que interessante isso daqui. A maioria de nós evitaria tomar uma droga que pode causar efeitos colaterais nocivos. No entanto, não somos tão seletivos com respeito aos pensamentos que cultivamos, nem temos consciência dos efeitos tóxicos que esses pensamentos podem ter sobre o nosso corpo. Gente, isso é tão profundo, tão verdadeiro, que semana passada eu estava ouvindo uma live do Superste e ele trouxe uma abordagem que eu achei hiper mega super interessante. Ele contou que num jantar com um médico geneticista aqui do Brasil, eu entendo assim que estuda a parte de como as células se modificam para causar as doenças, tipo câncer, por exemplo, né? Então, diz que é um famoso geneticista, que eu não me lembro o nome dele aqui agora para citar, mas que, conversando sobre o câncer com esse médico, ele perguntou o que ele achava que causava o câncer. Aí, esse médico respondeu o seguinte: dentre todos os fatores que podem ser químicos, ambientais, diversos aspectos que ele trouxe, se ele pudesse enumerar o fator número 1, que seria um desencadeador do câncer, ele citaria a falta de perdão. Nossa, eu achei isso de uma intensidade tão gigantesca, porque eu sempre acreditei que realmente tivesse alguma relação com o não perdoar, ou a gente mesmo, ou o mundo, ou a vida, ou o ex-patrão, ou os outros, ou o parente, o pai, a mãe, seja quem for, não importa. E eu achei isso extremamente valioso, esse entendimento, porque eu também penso assim, pode ser que muita gente ainda não pense assim, e tá tudo bem, porque cada um se afiniza com aquilo que faz sentido para você, né? Então, voltando aqui para esse livro do Dr. Jampolsky, para o que eu quero trazer sobre o perdão, e alinhado com a lição que diz: o perdão é a chave da felicidade, que é a lição 121 de Um Curso em Milagres, eu quero trazer um pouco da visão do Dr. Jampolsky a respeito do perdão. Então, ele acredita que nós estamos o tempo todo ensinando aquilo que a gente precisa aprender. E que dentre todas essas lições que a gente tem que ter na vida, todos esses aprendizados, a mais importante é a lição do perdão. E esse é realmente o aprendizado mais profundo e libertador que a gente pode ter na vida. O perdão, na verdade, ele só tem utilidade aqui no mundo material, né? Porque não é uma criação de Deus, é porque a gente está tão desconectado da nossa fonte criadora e tão emaranhado em culpas, em medos, em julgamentos, que acaba que o perdão, ele se torna um mecanismo, um remédio para as nossas curas emocionais não vistas, não trabalhadas, não resolvidas. E ele coloca também que esse processo de o tempo todo buscar os entendimentos, aquilo que nos causou sofrimento, e perdoando na medida que forem surgindo no painel da nossa mente, da nossa consciência, isso é infinito, não vai terminar nunca, porque enquanto a gente estiver vivendo num corpo físico, sempre vai haver uma parte nossa que cai na tentação de fazer um julgamento, de querer projetar a culpa fora, onde ela realmente não está. Então, o Dr. Jampolsky afirma que ele mesmo não passa um dia sequer que ele não tropece nessa lição do perdão e que acabe ele mesmo fazendo algum tipo de julgamento sobre ele próprio ou sobre os outros. Mas isso faz parte da nossa humanidade. E como ele tem essa consciência plena e abrangente sobre a força do perdão, é lógico que rapidamente ele volta para esse estado de paz, porque ele projeta o perdão naquilo que o incomodou.
E outra coisa que ele traz é o entendimento de que o perdão nos liberta dos fardos que a gente carrega, fardos esses que a gente mesma vai colocando sobre os nossos ombros, sobre a nossa vida, né? Porque através do perdão a gente libera tanto a raiva quanto a culpa. O perdão também nos possibilita descobrir quem nós realmente somos. E com isso, a gente consegue entrar em contato com aquilo que é a nossa essência divina e que é puramente amor. E eu adoro trazer aquela frase, né? Ensine só o amor, pois é isso que você é. Inclusive, é uma frase de Um Curso em Milagres que o próprio Dr. Jampolsky utiliza nos seus livros. Ele aborda essa frase também. Porque nós somos a expressão do amor. Nada menos do que isso e nada mais, porque o amor é tudo, gente. E quando a gente entra em contato com essa nossa essência, com esse nosso ser mais elevado, que pode ser o nosso eu superior, o Espírito Santo em nós, a consciência crística, não importa o nome que a gente dê a isso, né? O importante é saber que quando a gente se conecta com o nosso centro de força e de poder, nós saímos do medo, saímos das culpas, saímos dos julgamentos, das raivas, do não entendimento, da reclamação, das angústias, das dores emocionais. Tudo bem que a gente não sai disso de um momento para o outro. Tem gente que sim, até consegue, né? Mas a gente tem muitas questões que estão fora do nosso entendimento consciencial ainda. Então, na medida que a gente vai entrando nesse caminho da autodescoberta, a gente vai sim recebendo esses insights, tipo assim, hoje eu acordei e senti uma angústia muito grande, ou então lembrei de uma pessoa que me causou muito sofrimento no passado, fiquei emocionalmente abalada. Isso tudo é o nosso corpo inteligente, o nosso corpo espiritual, trazendo à nossa consciência exatamente aquilo que precisa ser visto, reconhecido, que esteve ali enquanto a gente não tinha um nível de consciência que soubesse lidar com aquilo, que normalmente é no passado, mas que está voltando para a nossa consciência para que seja visto, reconhecido, que estava ali dentro da gente e liberado, ou entregue ao Espírito Santo, porque a gente sozinho, a gente não faz nada, na verdade, né? Nós temos unicamente que entrar nesse estado de entrega, de disponibilidade para sermos curados. E é interessantíssimo porque o perdão é esse elemento mágico, entre aspas, que tem o poder de curar o nosso mundo interior, o nosso mundo interno. E, consequentemente, muda também o nosso mundo externo. Porque quando eu mudo dentro, a minha visão de mundo fora, ela se altera completamente. E esse entendimento faz um vínculo muito interessante com aquilo que o próprio Gandhi, um ser de elevadíssimo nível de desenvolvimento espiritual, nos deixou. Ele mesmo disse, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, quando eu mudo o meu mundo interior, o meu mundo exterior vai mudar por reverberação, porque eu já não ajo mais na vida atacando, brigando, discutindo, com revolta, com mágoas. Então, automaticamente, o meu mundo externo vai mudar sim, e para melhor, para um estado de mais entendimento, de mais amor, de mais alegria, de mais paz. E com isso, a gente se liberta de muitos sofrimentos, muitos mesmo, e liberta os outros também. Outra coisa que eu quero trazer é que o Dr. Jampolsky traz uma reflexão para a gente. Ele pede que a gente imagine como seria a vida nesse planeta se todos os povos se libertassem de seus velhos ressentimentos, de suas mágoas, julgamentos, dos medos, das culpas a respeito de si mesmos e dos outros. Eu acredito, assim como ele, que o mundo seria um mundo transformado, completamente diferente desse mundo que a gente vivencia. Mas para que a gente alcance esse mundo que a gente quer ver manifestado, a mudança tem que começar em nós. Por isso da frase lá, seja a mudança que você quer ver no mundo. Comece agora. Não fique esperando que os outros vão mudar para que você possa fazer as suas mudanças internas para ter uma vida melhor. Porque senão, gente, nós não vamos sair do sofrimento nunca. Voltando aqui para o entendimento do Dr. Jampolsky, ele traz também que o perdão, ele nos liberta dos medos, das aflições,
e que normalmente aquilo que a gente precisa perdoar nos outros pode ser algo que está em nós mesmos e que nós ocultamos da nossa consciência. Porque a gente só vê no outro, só consegue ver no outro aquilo que tem na gente. E esse é um entendimento também muito difícil da gente aceitar a princípio, porque quando você começa a analisar o que te incomoda fora, você começa a ver que tem alguma coisa se conectando com isso dentro de você mesmo, porque senão não te incomodaria, gente. E alguns outros entendimentos aqui, ó, que perdoar é sentir compaixão, amor, ternura e o carinho que sempre estiveram em nosso coração. Não importa o que o mundo externo esteja nos mostrando, sejam as guerras, os sofrimentos, os relacionamentos complicados, os julgamentos, as doenças. Então, nós já somos isso, já temos todos esses elementos mais nobres, mais elevados dentro de cada um de nós. Precisamos unicamente desfazer as barreiras que nos impedem de acessar a nossa melhor versão. Porque senão a gente fica projetando no mundo os nossos males, os nossos sofrimentos, as nossas dores, sem entender claramente que tudo o que está fora é um reflexo daquilo que está dentro de cada um de nós. Então, perdoar aqui é o caminho para a paz interior e para a felicidade. E agora se conecta bastante com essa lição que o Flávio trouxe hoje. O perdão é a chave da felicidade. E é a chave mesmo. Então, é o caminho que nos conecta também com o nosso ser superior. Por isso, a gente precisa estar muito antenado de que essa outra parte, que é a voz distorcida do ego, que fala na nossa mente, ela está o tempo todo tentando nos levar a acreditar que nós só alcançaremos a paz de espírito que a gente tanto busca se a gente agir através do apego ao ódio, à raiva, à culpa, ao medo, ao sofrimento, ao desejo de vingança, que são os ataques, né? E dessa forma, essa parte nossa que está em desacordo com aquilo que há de mais elevado, nos leva a reprimir e negar o nosso amor e a nossa alegria, porque no passado nós fomos magoados. É isso que o ego faz a gente acreditar. Então, precisamos sim trazer clareza, trazer entendimento e estar vigilantes o tempo todo. Eu acredito que foi por isso que o próprio Cristo nos trouxe a expressão orai e vigiai. Orai, peça ajuda, peça para esse mundo superior, para esses seres mais elevados, te ajudar no seu caminho, na sua trajetória. E vigie a sua mente, porque a mente, ela cria todo o seu mundo, toda a sua vida, todo o universo percebido através dos seus olhos físicos e dos outros sentidos físicos também. E eu quero trazer, só para finalizar, aqui uma parte do livro do Dr. Jampolsky, que é uma transcrição do que está no próprio livro Um Curso em Milagres, que diz o seguinte: o perdão oferece tudo o que eu quero. O que poderia querer que o perdão não possa dar? Já começa com a pergunta. Você quer paz? O perdão a oferece. Quer felicidade, uma mente serena, certeza acerca do seu propósito e um senso de valor e beleza que transcende o mundo? Olha quantas perguntas. Quer atenção, segurança e o calor da proteção garantida para sempre? Quer uma atitude que não possa ser perturbada, uma gentileza que jamais possa ser ferida, um consolo profundo e duradouro e um descanso tão perfeito que jamais possa ser transtornado? O perdão te oferece isso e muito mais. Ele brilha nos teus olhos quando você acorda e te dá alegria para saudar o dia. Ele conforta a sua fronte enquanto você dorme e repousa sobre as tuas pálpebras para que não tenha sonhos de medo e de mal, de malícia e de ataque. E, quando você acorda de novo, ele te oferece um outro dia de felicidade e de paz. O perdão te oferece tudo isso e mais. Olha que lindo, gente. Eu acho que esse trecho aqui já finaliza essa abordagem aqui, e é um livro muito interessante do Dr. Jampolsky, e que eu só consegui encontrar num sebo. É um livro pequenininho, mas que traz uma clareza para quem tem dificuldade de perdoar a si mesmo, aos outros. É bastante interessante.
E essa era a mensagem que eu queria trazer para que cada um de nós possa refletir sobre o valor e a importância do perdão nas nossas vidas. Gratidão.